Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar, o diretor nacional do Apostolado, do MEG, da Rede Mundial de Oração do Papa. Nós continuamos hoje o nosso programa Caminho do Coração, em que estamos refletindo os 9 passos do Caminho do Coração, o nosso itinerário espiritual, o nosso ponto de referência, marco referencial espiritual da recriação do Apostolado da Oração. Nós estamos seguindo estes roteiros, que a gente está sugerindo para vocês e refletindo, vem do nosso livro da recriação do Apostolado da Oração, o livro Um Caminho com Jesus em Disponibilidade Apostólica, que se você não tem, quiser adquirir, pode pedir a gente na sede nacional, que nós temos. É um livro que custa muito baratinho, mas é muito bom que esteja na mão de todas as pessoas do Apostolado da Oração, não só para ler, mas sobretudo para rezar. Que esses nossos encontros desses tempos agora nos ajudem para isso. Nós rezamos nas semanas anteriores, refletimos os 2 primeiros passos do Caminho do Coração, o princípio do amor, o amor que cria todas as coisas no primeiro passo, o nosso coração humano, muitas vezes inquieto, muitas vezes necessitado, muitas vezes incomodado com tantas coisas, que foi o segundo passo do Caminho do Coração na semana passada, e hoje nós vamos refletir então o terceiro passo desta série especial. E esta terceira marco, esse terceiro caminho, ponto do Caminho do Coração, é que nós, uma vez que temos às vezes o nosso coração inquieto e necessitado, esse nosso coração, esse nosso ser, a nossa pessoa, muitas vezes é atingida de fora. E muitas vezes as realidades, o que nós chamamos o mundo sem coração, acaba também atrapalhando a nossa vivência de um coração mais unido ao Senhor. E a gente experimenta isso hoje, continua vendo que o mundo às vezes está muito quebrado e nós também estamos muito quebrados. Não é uma coisa de hoje. Quando nós retomamos na Sagrada Escritura, nós já vamos percebendo isso lá. No próprio livro do Gênesis, nós temos aquela citação bonita. Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Mas logo depois nós percebemos a inveja dos irmãos, Abel e Caim, a desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, a tentativa de chegar a Deus, a Torre de Babel construída. Então, veja bem, tudo isso, o próprio dilúvio, são situações que muitas vezes revela a humanidade que vive no mundo sem coração. O profeta Jeremias, na sua profecia, diz que o meu povo cometeu um duplo pecado. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e fizeram suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Essa é a imagem que o profeta, em nome de Deus, fala para o pessoal, para o povo da sua época, que as pessoas se esquecem de Deus e vão então cavando buraco na água. O profeta Amós: andarão errantes do oriente ao ocidente, vagueando de norte a sul, buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão. É esse coração, inquieto e necessitado, que vai sendo cada vez mais atingido por esse mundo que nos cerca, tantas vezes sem coração. O Salmo 44, o clamor do salmista, nos recorda exatamente isso. Por que dormes, Senhor? Desperta, desperta. Não nos rejeiteis para sempre. Por que te escondes? Por que te esqueces de nós que sofremos tanto? E o texto do prólogo de São João, que nós conhecemos, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vamos conferir esse texto do prólogo diretamente na Sagrada Escritura. Diz assim: o Verbo era a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio até a sua própria terra e sua gente não o acolheu. É para nos lembrar, isso é o prólogo de São João, trecho do prólogo, os versículos 10 e os versículos 11, que nos ajuda a perceber exatamente essa negação do projeto de Deus, essa não aceitação do projeto de Deus. São João usa essa imagem da luz
e dos que, né, ele que veio para ser dos nossos e nós não o recebemos. Tem uma música que nós conhecemos que revela muito isso, é um pouco um resumo, né? Essa música surgiu em Vitória, no Espírito Santo, não se sabe nem direito quem é o autor, mas muito cantada nas comunidades, e nós conhecemos, que fala desse mundo sem coração. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E aí a gente vai vendo toda aquela, né, aquela ladainha de situações onde Cristo quer ser reconhecido. E o refrão recorda muito bem isso. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós muitas vezes o desprezamos. Fato é que nós vivemos num mundo cheio de desafios. O Papa Francisco acabou de visitar 2 semanas atrás o Iraque. E a visita do Papa Francisco ao Iraque foi uma visita muito assim, nesse auge da pandemia também, como eles mesmos disseram, foi um alento, foi uma esperança para aquela gente. O Papa foi recebido por pessoas de 3 religiões que vivem naquela realidade, né? E das igrejas cristãs também, mas ali havia também muitos dos muçulmanos que estavam presentes naquela região, inclusive nas celebrações. Todos, né? O Papa se encontrou com o mais alto, a mais alta pessoa do Islã, que está naquela região, que mora aí, um senhor também já de idade, né? Al-Sistani, que é exatamente o chefe de uma das vertentes, podemos dizer assim, do Islã. Esteve com esse senhor durante 50 minutos conversando, partilhando, falando da vida, falando do amor, falando desse mundo que muitas vezes se revela sem coração. Olha, o que o Estado Islâmico fez no Iraque, juntamente com a guerra provocada pelos Estados Unidos há alguns anos atrás, é para a gente pensar exatamente se ainda há coração no peito de algumas pessoas. Vocês imaginem que de 1.600.000 cristãos que existia na região do Iraque, hoje restam apenas 300. Muitos tiveram que fugir e a maioria também morreu feio por ser cristão, simplesmente. Então nós percebemos que o diálogo, o respeito, tudo isso é importante, porque às vezes são projetos que vão revelando mais morte do que vida. Então os nossos desafios, os nossos problemas do mundo são problemas de todos nós. São desafios econômicos, são desafios climáticos, sociais, são desafios religiosos, são desafios, né, da pandemia agora, da enfermidade, da saúde. Vários são os desafios que nos acompanham. Olhando para esses desafios, ao invés de segurança, muitas vezes nos vem o desencanto pelo mundo em que vivemos. A vida e o amor muitas vezes são afogados pela violência, pelo egoísmo, levando a humanidade a se separar do amor de Deus e do seu projeto, que nós recordávamos no primeiro encontro, né? Nada nos pode separar do amor de Deus. Olhando para um mundo que está entrando muitas vezes em colapso, nós percebemos que há que se recuperar a esperança. Existem homens e mulheres solidários, generosos, que de forma silenciosa, longe dos holofotes e das mídias, se tornam pessoas sinais de luz. Esses dias escutei pelo rádio de manhã 2 senhoras de periferia, do lixão de Brasília e das periferias de Brasília, que iniciaram singelamente, com muita simplicidade, acolher 5 crianças, 6 crianças, 8 crianças, 10 crianças, para que as mães, suas vizinhas, pudessem ir trabalhar e não tinha com quem deixar as crianças. Ou seja, são projetos que nascem de uma mãe, de uma avó, que experimenta que é possível fazer pequenas coisas para modificar o mundo. Quando nós queremos, nós devolvemos ao mundo o coração. Mas a gente tem que querer. Olhamos para esse mundo e vemos muitas coisas bonitas criadas pela nossa inteligência, mas o mundo também está ferido por várias situações de morte e de destruição. O amor de Deus é transformador, nos torna semelhantes a Jesus. Por isso é que nós somos sempre diariamente convidados a colocar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Somos chamados a contemplar o mundo em que vivemos com o olhar de Deus. Ter um olhar de misericórdia. Deus olha, vê a sua criação se perdendo. Diante disso, Deus não se desencanta com a sua criação, ao contrário, envia o seu próprio Filho para que
a humanidade seja salva. Também nós somos convidados a contemplar o nosso mundo com seus desafios, suas dores, alegrias, sofrimentos, esperanças, medos, e nos colocar todas as situações em oração. Colocar tudo isso, na oração do dia a dia. Contemplamos, portanto, esse caminhar do mundo que em todas as épocas tem acertos e desacertos, tem promoção de paz e promoção de guerra, tem destruição e construção. Nós somos chamados a anunciar esperança, a anunciar confiança, a ser sinais desse Senhor que quer a salvação do mundo. Então, que nessa próxima semana que a gente vai rezar, nós possamos olhar o mundo ao nosso redor, olhar as realidades ao nosso redor, agradecer a Deus por tudo isso e pedir força para ir também vencendo no dia a dia da nossa vida essas dificuldades que às vezes tira o coração do mundo. Realidades que tiram muitas vezes a nossa paz interior e que nos leva a, às vezes, perder a esperança. Que esse mundo sem coração possa estar sendo refeito, sendo curado por nós mesmos. O coração de Cristo no coração do mundo e o coração da humanidade toda colocada junto ao coração de Jesus. Um grande abraço para vocês e na próxima semana a gente continua a nossa reflexão. Sagrado Coração. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Depósito infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.